Que o bolso apertou em 2016, isso todo mundo parece saber. Tive que fazer alguns empréstimos, me apertei muito, muito mesmo. Tive que fazer algumas economias, porque esse ano não está fácil. Houve um descontrole totalmente na economia. Se tem um descontrole na economia, tem no bolso do povo, lógico, né? Diminuir tudo, certo? Porque a gente ganha assalariado, né? E se a gente não tiver, não tiver economia, como é que a gente vai viver com o salário que a gente tem, né? Foi difícil. Muito. Espero que 2017 seja melhor do que esse que está terminando, né? E para driblar a falta de dinheiro, só uma solução. De tudo eu cortei um pouquinho. Até nas compras para minha filha, que eu gostava muito de comprar, cortei. Pois é, corte foi a palavra do ano. Afinal de contas, em 2016, a economia brasileira viveu outra vez a recessão. Sabe o que isso quer dizer? Que o Produto Interno Bruto, o PIB, que é a soma das riquezas produzidas no país, caiu por 2 trimestres consecutivos. Resultado, demissões, empresas fechando as portas e setores como o comércio registrando menor movimento. Com as pessoas consumindo menos, a arrecadação de impostos caiu. Faltou dinheiro para os gestores. Isso sem contar com as quedas no FPM e FPE, que é o recurso enviado pelo governo federal aos estados e municípios, além dos cortes e descumprimento de convênios federais. Aqui no Rio Grande do Norte, funcionários do estado e de várias prefeituras passaram a receber salários atrasados. Foi criado um fórum de servidores que por várias vezes esteve na governadoria para negociações ou cobrar o posicionamento do Poder Executivo. O repasse do duodécimo também foi alvo de polêmicas. Duodécimo é um montante repassado pelo Poder Executivo aos demais poderes, dividido em 12 parcelas. O Rio Grande do Norte é o terceiro colocado no ranking dos estados brasileiros com maior comprometimento da Receita com os poderes. Os repasses à Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça, Ministério Público e Tribunal de Contas aqui no estado representaram quase 25% da Receita. Para esse especialista em gestão financeira, a crise na economia do país tem várias origens. Foi um reflexo primeiramente, uma visão dos investidores de fora que não via o governo com a questão da estabilidade política, a questão da credibilidade, né, do governo. Então isso realmente afugentou muitos investidores de fora do país e, consequentemente, os investimentos no país caíram bastante. O desequilíbrio entre a receita e as despesas só não foi pior nesse ano para os municípios, estados e para o próprio governo federal por conta da lei da repatriação, que através da regularização tributária dos brasileiros que vivem no exterior, conseguiu trazer para o país mais de 50 bilhões de reais através do pagamento de impostos e multas. Com a entrada desse valor, o governo arrecadou cerca de 47 bilhões, com as multas previstas nessa legislação. Essa quantia deve ser dividida entre os estados e municípios. Até agora, apenas os estados receberam os recursos. Já muitas prefeituras aguardam dinheiro para fechar as contas de 2016 e pagar o 13º salário dos servidores. O grande problema é com relação aos repasses do governo federal, tanto para as prefeituras como para o governo. Isso impactou bastante, né? Há uma necessidade muito grande das prefeituras e dos estados com relação a esse repasse do governo federal. Enquanto isso, o Impostômetro aponta que em 2016 a arrecadação de impostos já ultrapassa os 2 trilhões de reais, 4 dias antes, se comparado a quando alcançou no ano passado. Representa muito dinheiro e uma péssima aplicação. Você tem esse resultado nas pesquisas, que você vê que cada vez o contribuinte paga o seu tributo insatisfeito. Precisamos urgente de uma reforma tributária, precisamos saber de que forma os recursos podem ser melhor alocados e, de uma certa forma, reduzir uma tributação tão alta. Em 2016, o dólar reverteu a tendência de crescimento e passou a cair depois do segundo semestre. Em janeiro, a cotação da moeda norte-americana fechou em R$ 4,16, no maior nível desde a criação do real. Isso até foi bom para as exportações, mas não evitou a queda aqui no Rio Grande do Norte. No primeiro semestre, nós exportamos quase 20% a menos, se fizermos a comparação com o ano passado. Em outubro, o dólar se aproximou dos R$ 3,10. Para conter o crescimento dos gastos públicos, o governo apresentou em junho a proposta de emenda à Constituição 241, que após aprovada na Câmara dos Deputados se tornou PEC 55 no Senado. Ela estabelece um limite para os gastos públicos que devem ficar vinculados à inflação do ano anterior, por um período de 20 anos. Em dezembro, o Senado aprovou a proposta. Como os gastos públicos estavam muito além da arrecadação, ele vem com uma perspectiva nova para, pelo menos, equilibrar essa receita entre gastos e receita. O
congelamento de gastos também foi alvo de polêmicas na hora de votar o orçamento no Rio Grande do Norte para 2017, na Assembleia Legislativa. Os deputados chegaram a propor que no próximo ano o Poder Executivo e os demais poderes contassem com o mesmo orçamento do que o previsto para 2016. No fim das contas, a Casa acatou a proposta original e o congelamento foi descartado. A boa notícia é que já no fim do ano o mercado passou a projetar a inflação dentro da meta, 6,49%. A inflação significa o aumento dos preços. Quando ela cai ou está dentro da meta, significa que o ritmo de crescimento dos preços não foi tão acelerado. O governo federal levou ao Congresso a reforma da Previdência. A proposta estabelece a idade mínima de 65 anos para que homens e mulheres se aposentem e um tempo mínimo de contribuição de 25 anos. Se for aprovada do jeito que está, para receber o benefício integral, o brasileiro terá de contribuir por 49 anos. Ainda em dezembro, o presidente Michel Temer anunciou um pacote de medidas de estímulo à economia. As ações incluem um incentivo à redução dos juros do cartão e parcelamento especial para quem quitar as dívidas de pessoas físicas e jurídicas com a Receita Federal. Resta saber se o ano novo traz com ele mais folga para a economia. E aí, quem sabe a palavra cortar de vez a investir. Esse plano de medidas geralmente vai ser no curto prazo. A expectativa é que o varejo tenha uma reação mais rápida, né? Mas o governo precisa de medidas do longo prazo, né? Para que realmente volte a confiança, né? Principalmente dos empresários, a começar a investir no setor. Eu acredito que seja um difícil, porque na verdade o crescimento não vai ser o esperado, né? A gente saiu de um PIB negativo, porém a expectativa é que a gente vá para um PIB positivo, mas ainda não é o ideal para o crescimento do país.